Boas bandidos, tenho aqui uma caixa um bocadinho diferente, que eu nem ia fazer vídeo dela, ia mostrar em vídeo, mas não ia com montagem do PC, mas não ia fazer um vídeo dedicado a esta caixa. Só que houve aqui coisas que eu achei muito interessantes. Isto é uma Jones Bow D40, tive que confirmar, é uma D40. E isto eu vou utilizar para um PC que vou montar para mim, e ao contrário do que é habitual, eu quis uma caixa mais compacta, que tivesse algo diferente, mas que fosse ATX. Não quero mini ATX, nem quero micro ATX. Lembrando que a única vantagem de utilizar uma caixa mais pequena é ser mais pequena. Daí para a frente costuma ser desvantagens. Por exemplo, o watercooler aqui pode meter em cima 240. Quer dizer, tecnicamente acho que 280 não. Por acaso não me lembro, acho que 280 não dá, mas dá duas ventoinhas 140. Eu vou utilizar um watercooler 240 aqui. E depois, em arrefecimento, vai estar mais limitado também, não é? Tirando o fator estético, eu nunca recomendo caixas mais pequenas, porque não ganhas com isso. Agora, se tu quiseres uma caixa mais compacta, aí é que tens de começar a ver os pormenores, não é? Neste caso, eu quero uma caixa mais compacta para mim, simplesmente porque tenho usado sempre caixas que são gigantes. Primeiro, a ideia aqui, para reduzir o tamanho da caixa, foi bué simples e ao mesmo tempo óbvio e normalmente não fazem isto. Eu até percebo porquê, mas aqui fizeram. Eu vou pôr ao lado, para terem uma base de comparação, atrás está uma Lanco 2, que não é uma caixa grande, para os padrões hoje em dia, mas ela é mais curta, mais baixa. Então uma das formas que utilizaram para cortar espaço é a fonte de alimentação. Porque a fonte padrão vai em baixo hoje em dia, não é? E há vantagens óbvias nisso. Vai em baixo. E o espaço que fica aqui, entre a motherboard e a parte da frente, é um espaço nas caixas normais simplesmente inutilizado. Então a fonte nesta caixa vai aqui. Os cabos saem por baixo, a fonte vai aqui. Portanto, aproveita-se este espaço. A desvantagem óbvia é que os cabos saem por aqui. E o ar que a fonte vai puxar para dentro é o ar já quente daqui de dentro. Porque tens de ter isso em consideração, essencialmente se tiveres uma fonte que tenha pouca margem, que é má ideia por natureza, não é? A partir de eu aqui vou utilizar uma Corsair RM. A que eu tenho aqui é 1000, portanto é super overkill para o que eu vou instalar. Portanto, eu sei que não tem absolutamente problema nenhum. É uma fonte que está preparada para trabalhar com uma temperatura ambiente muito grande, mesmo que puxe por ela, portanto, apesar de tudo, ela vai ter uma margem térmica muito grande aqui. E se tu colocas uma fonte, para além de ser boa qualidade, tem margem no consumo de energia, podes instalar que não há problema nenhum. Se tiveres uma fonte que por natureza já está a campo de ourique, já mal aguenta o que tu tens e não é uma fonte de boa qualidade, óbvio que deixá-la aqui dentro, e se tiveres uma placa gráfica que aquece muito por baixo, consome muita energia, estás a juntar duas coisas para dar talvez asneira a longo prazo ou até mesmo a curto prazo, não é? Portanto, esse tipo de coisas tem que se ter em conta. Uma caixa pequena, tu tens que respeitar a caixa, respeitar as limitações da caixa, e aquilo que se vê no YouTube muitas vezes em caixas compactas, não só ATX, mas mini ATX, é que normalmente como são PCs só para mostrar em vídeo, depois ninguém vai ter que utilizar no dia a dia, o que se vê são caixas mini TX com 4090 e 9, então tens 500, 600, 700 watts de consumo, uma caixa minúscula com componentes enormes, bué de cabos, e depois a caixa não tem espaço e aquece bué. Tens que respeitar a caixa. Aqui dá para pôr duas ventoinhas em baixo e é aqui que vai ser a entrada de ar, e é na refrigeração que eu começo a achar umas coisas interessantes, apesar do seu tamanho compacto. Dá para colocar duas ventoinhas 120, quer dizer, por uma furação, duas de 140. Eu vou utilizar aqui, escolhi pela estética, umas Fantex que são pretas e depois com as pás brancas. São muito conhecidas, isto vem no watercooler da Fantex também, são assim. Tenho aqui 3 ventoinhas destas, não sei se vou utilizar uma aqui. Em cima vai levar o watercooler de 240. O ar entra por baixo, tem um filtro de pó aqui, sai por cima e depois aqui... o que é que se faz aqui? Se reparaste, tem ventilação aqui atrás. Esta tampa é perfurada e tem um filtro de pó. O que é que acontece? Numa das fotografias da caixa, na internet, do próprio fabricante, esta ventoinha está a mandar ar para dentro, que não é comum.
E não foi engano de quem fez a fotografia, porque vem incluído na caixa um filtro opcional, ok? Que tu vais prender aqui. Quer dizer, podes prender de um lado de fora também, se quiser, né? Prender um filtro de pó aqui. Portanto, eles pensaram intencionalmente na possibilidade de colocar esta ventoinha a puxar ar para dentro para compensar a entrada de ar. Portanto, ficas com duas, tecnicamente três, podes meter uma terceira aqui, mas aqui, se fores utilizar um HDD, é onde o colocas. Portanto, se utilizares um HDD, só vais utilizar duas ventoinhas aqui e, portanto, esta seria a terceira de entrada de ar, não é? Portanto, as ventoinhas em cima são de extração. E outro pormenor é que isto aqui é fechado. Estes slots PCI. E eu acho que não é por estética. Porquê? Porque estas ventoinhas em baixo vão mandar ar diretamente para a placa gráfica, não é? E isto furado vai fazer com que algum ar que entra por aqui, escape por aqui antes de entrar na gráfica, não é? Faz muita diferença. Acredito que não, mas eu acho que foi a intenção. É garantir que o ar não foge por aqui e todo o ar, já que não vai ser muito, porque tem pouco espaço em baixo, tem um dedo, essencialmente, todo o ar é obrigado a ir para cima, não tem como fugir. E depois, havendo pouco intake, esta podes compensar metendo ar para dentro. Por outro lado, quando as caixas têm mais força a empurrar ar para fora do que a meter ar para dentro, chama-se pressão negativa, que normalmente nos PCs hoje em dia não é muito relevante te preocupares com isso. Se é pressão negativa ou positiva. Nas caixas hoje em dia não te preocupes, a não ser que seja uma coisa extremamente desequilibrada. Todas as ventoinhas a mandar ar para fora ou todas para dentro. Tirando esses casos mal feitos, não é? Que o pessoal se engana, não conhece a orientação das ventoinhas, não te preocupes muito. Se ficar ligeiramente positivo ou ligeiramente negativo, já perdi tantas horas com isso que não vale a pena. A diferença é quase sempre zero. O que eu estava a dizer, quando tens pressão negativa, faz-me lembrar a NZXT 510, que tem pouca entrada de ar à frente. E então o default dela é uma ventoinha em cima e uma atrás, fica com pressão totalmente negativa, não é? Porque não tem ventoinhas a mandar ar para dentro. Em algumas situações nessa caixa, a placa gráfica fica mais fria se não tiveres ventoinhas a mandar ar para dentro. Porquê? Porque como a pressão fica negativa, o ar vai ter que entrar de algum lado, não é? E entra por aqui. Então há ar que entra diretamente por aqui para a placa gráfica. Neste caso não precisamos do truque, porque temos ventoinhas aqui. Por outro lado, se tivermos, isto sou eu a especular, se as ventoinhas que estão a tirar o ar tiverem com mais força do que as que estão em baixo a meter ar, mandar ar para dentro, a pressão vai ficar negativa naturalmente, não é? E se eu não tiver ventoinha aqui, o water cooler vai receber algum ar daqui, porque o ar que entra não é suficiente para acompanhar o que estas querem tirar, então algum ar vem de fora. Eu acho que é uma ideia interessante. Porque a placa gráfica vai receber ar de fora, diretamente daqui. O water cooler, se não tiver nenhuma ventoinha aqui, e as ventoinhas estiverem a girar um bocadinho mais rápido, algum ar vai entrar de fora para ajudar. Interessante. E depois tem a furação aqui. Nesse caso, se a pressão for positiva, vai sair ar por aqui, vai escapar por aqui. Se for negativa, vai entrar ar por aqui. Portanto, se eu tiver uma ventoinha aqui atrás, a mandar ar para fora, vai haver ar que vai entrar por aqui, porque são estas duas, mais esta a mandar ar para fora, algum ar vai acabar por entrar por aqui, por trás. Se eu tiver esta a mandar ar para dentro, há ar que vai sair por aqui. Não é? Se eu não tiver ventoinha nenhuma aqui, depende de como configurar as ventoinhas de cima e de baixo. De qualquer forma, quando eu disse que devemos respeitar a caixa, como eu entrei numa ideia de fazer um PC compacto, eu quero utilizar uma placa gráfica que não consuma mais de 200 watts, por exemplo. Eu não tenho a certeza qual gráfica vou usar, tirando isto da ventilação. Aqui à frente temos o botão, só o botão de ligar e desligar, não tem reset. Uma USB 3, que poderia ser duas porque o cabo que liga a bordo dá sempre para duas ligações. Creio que a opção foi estética, tornar isto mais minimalista. Um jack único para saída de som e microfone e uma USB tipo C. Os standoffs estão pré-aplicados, mas reparei que o standoff do meio não é o chamado post, ou parece-me que não, que eu gosto muito desse standoff, que é normal em caixas, hoje em dia, tirando as mais baratinhas, onde ele tem tipo uma saliência, quando tu
pousas aqui a motherboard, sem parafuso, o standoff já agarra a bordo. A tampa de cima, ela sai assim. Ela sai tirando 2 parafusos. Ok, foi para o chão, já o apanho. Saem 2 parafusos e é só puxar. É isto assim, com filtro de pó. E depois desaperta os 2 parafusos aqui. Aqui eu não tenho vidro por causa de reflexo. Estes são os parafusos que seguram o vidro. E depois tem 2 parafusos aqui, um aqui, um aqui. Isto sai e eu já vou tirar. Aqui é onde leva a fonte vai apertar aqui. E depois vais utilizar este cabo. Esta ponta de cabo, que está presa ali pelo coisa. Que entra aqui na fonte. E depois sai na parte de trás isto aqui. Portanto, se queres ligar e desligar o botão da fonte, tens que vir aqui acima com a mão. É uma desvantagem, não é? Mas para aproveitar espaço é o ideal. E esta caixa tem uma coisa fantástica e ao mesmo tempo estranha, que é, ela é extremamente leve e extremamente pesada. O que é que eu quero dizer com isto? Esta caixa é de alumínio. A estrutura é extremamente leve. A parte de cima é plástico. E repara que o branco do plástico é igual ao branco daqui. Portanto, isso está top. Não sei como é que está a passar na filmagem, mas o branco é igual em todo lado. Inclusivamente, o branco aqui. E porque é que não haveria de ser? Porque isto não é alumínio. Isto é metal. E só isto aqui deve pesar tanto como isto tudo. É por isso que é bué estranho. A caixa como está, é só alumínio que está aqui. E não pesa absolutamente nada. Eu estou a levantar isto, aliás, vou levantar isto com o dedo mindinho, não faço esforço nenhum. Não pesa nada a caixa e consegue ter alguma robustez. Olha aqui. Tenho que fazer muita força para ela ceder um bocadinho. É uma caixa bem construída, bem acabada, toda em alumínio, portanto os ímãs não vão agarrar aqui, se tiveres coisas que queres pôr aqui por ímã. Mas isto é metal e é uma chapa boeda grossa, não vi a espessura, mas é uma chapa boeda grossa, praticamente sem nenhuma flexibilidade. Isto praticamente não cede das chapas, das tampas de caixa mais robustas que eu já vi desde que mexo em PCs. Isto é tudo metal, é uma chapa bem grossa e apesar de ter a furação aqui, isto simplesmente não cede. Fantástico, fantástico, fantástico. Em contrapartida, só isto pesa tanto ou mais do que isto, não sei lá, a olho ou à mão. Depois, se formos para aqui, é onde entra o gato. O que é que isto tem de fantástico e que não é nada fantástico ao mesmo tempo? Tendo em conta, mais uma vez, tendo em conta o tamanho dela, eu acho que o espaço foi o melhor aproveitado possível, mas ainda quero montar o PC para ter certeza, ok? Tendo em conta o tamanho, está fantástico. Mas não deixa de ser uma caixa pequena, não é? Portanto, calma lá. Que espaço é que tu tens para o cable management? Aqui, quase não tem espaço nenhum. Aqui, quase não tem espaço nenhum. Portanto, aqui, um cabo um bocadinho mais grosso, não podes ter aqui, que não vai fechar a tampa, ou vai fazer muita pressão. Então, o espaço que tu tens para cabo, isto tem que ser tudo muito bem pensado. Fonte modular aqui é mais ou menos obrigatório. Tens isto aqui, este espaço aqui, que vais utilizar para o cabo cabos de ventoinha, que possas ou não passar por aqui, RGB e tudo mais. Aqui o cabo de alimentação do CPU. E depois tens este espaço aqui. Aqui tem espaço para cabos. E depois tens que aproveitar muito bem. Aqui a parte onde sem a fonte fica até aqui, não é? Quer dizer, até aqui, e se for uma fonte mais comprida aqui, estás a ver que até tem isto, dá para colocar uma Corsair RM das mais compridas, porque agora a RM que é mais curta, que é o tamanho normal, não é? Mas dá, já confirmei. Portanto, a fonte acaba aqui ou aqui. Este vai ser o teu espaço para os cabos que sobram, que se não for bem feito e a estética for importante, vais ter dificuldade, não é? E depois, os bocadinhos que sobram de cabo vão ser aqui atrás. Portanto, tens este espaço. O cabo passa por aqui, sai daqui, passa por aqui, por exemplo, cabo de 24 pinos, mas não o podes por aqui. Ele tem que ficar deste lado obrigatoriamente. Portanto, é essencialmente isto. Tens de saber muito bem o que é que estás a fazer. Aqui, neste espaço, dá para cabos mais curtos, claro. Aqui tem estas furações para cabos USB, cabos de painel frontal, essa coisa toda. HT áudio. E aqui, este espaço, eu já estive a testar, dá na boa
para esses cabos mais simples. Cabos PCI, por exemplo, nem pensar, quer dizer, tecnicamente dará para alguns, mas a ideia não é essa. Portanto, cable management tem que ser bem pensado, mas a não ser que abuses, lá está, respeitar a caixa. Vais meter aqui 3 cabos independentes de placa gráfica para ligares uma 4090 com o adaptador, quer dizer, não estás a respeitar nem o espaço, nem a capacidade de refrigeração. Sinceramente, eu acho que uma 4090 comum nem deveria caber aqui. Por acaso não sei, mas com um jeitinho nem cabe. Quer dizer, fica o cabo de fora, não é? Depois, um HDD dá para meter ali, mas tem um truque. Eu ensaiei e tem um truque. Se fores usar isto, o HDD não é o ideal para esta caixa, ok? É tipo, nota-se que é meio que se queres mesmo, dá, mas não é o ideal. E eu não sei se vou usar. Eu se calhar vou usar um HDD aqui, que eu tenho um HDD na minha máquina principal de 4 teras e acho que tenciono continuar a usar. Ele encosta mesmo ali, não é exatamente nesta posição, porque tem que bater certo com os furos, não é? Ele tem as borrachinhas por baixo, ele encosta mesmo ali. Portanto, o cabo SATA que vem da fonte não é prático de meter ali. Se calhar nem vais conseguir, porque o cabo que vem da fonte tem sempre... um cabo tem várias ligações, não é? Para quem já montou sabe o que é que eu estou a falar. Normalmente não é assim. Uma ponta que acaba só no SATA. Depois aqui tem outro. Às vezes tens o SATA que te sai um cabo para um lado, outro para o outro. Portanto, não vai dar espaço ali. O que eu recomendo, se fores usar um HDD ali, ou quiseres meter um SSD ali, mas que se for naquele sítio, eu recomendo tipo um cabo assim, que é uma extensão SATA, que assim tem uma ponta única e faz conta que ele já está bem instalado. Então assim consegues meter ali o cabo, que eu não sei se tem o HDD na posição certa. Eu sei que ensaiei e parafusei no sítio e ele dava para meter o cabo já com o HDD instalado. Mas já entrou, estás a ver? Já entrou o cabo. Depois tens que ligar o outro SATA, não é? Terias que ligar o outro SATA. Quem for utilizar esta caixa, numa situação normal, não vai usar nada SATA, não é? Isto é mais, hoje em dia é só para quem precisa de mais espaço para trabalho ou para outras coisas, não é? Não quero saber o que é. Então tu metes este cabo aqui, passas o cabo aqui. Se calhar um cabo mais curto SATA seria o ideal. Eu estou a utilizar este só como exemplo. Um cabo mais curtinho ajuda, bué. Não é que tenhas muito espaço, podes escondê-lo para aqui, fazer assim. Opa, depois é uma questão de inventar. Aliás, dá para fazer, por exemplo, isto. Metes o cabo aqui e depois ele vem aqui. Podes usar muitas formas de brincar com este cabo. E depois este cabo, esta ponta ligas, a fonte sai aqui, não é? O cabo vem por aqui. Podes pôr, por exemplo, neste cabo aqui, a ligar a um cabo que sai da fonte, que liga aqui. Portanto, recomendo, se fores usar SATA, lembra-te, isto é barato, compras convém ser de qualidade, não é? Um cabo SATA de extensão dá jeito. Eu gostei imenso do que vi até agora. Lá está, tendo em conta o espaço. Deves utilizar uma caixa pequena, não tens nenhuma vantagem nisso, só te vai aumentar a dificuldade em instalar coisas, vais prejudicar a refrigeração, mas se queres realmente uma caixa pequena, e sendo ATX, parece-me que estou a gostar bastante desta. Bandidos, deixa aquele like se curtiste, espera pelo vídeo da máquina e vemo-nos no próximo vídeo ou próxima live, tá bom? Beijinho à prima, tchau, tchau.